Lições bíblicas. A justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Lição 5. Contra os falsos profetas. Texto áureo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Leitura bíblica em classe. Ezequiel, capítulo 13, versículos de 1 a 10. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: O Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: O Senhor diz, sendo que eu, tal, não falei. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Como falais vaidade e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do meu povo não entrarão, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Introdução. Depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes e o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige agora contra os falsos profetas. Foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel, na Babilônia, era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado. Tópico 1. Sobre os profetas. A função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. 1. O termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é navi, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Isso pode ser compreendido no relato do chamado de Moisés em Horebe, e o próprio texto esclarece o significado do ofício. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta.
mas as três principais palavras hebraicas são Navi, Roê e Rosé, como aparece em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente. 2. Outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para os profetas, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor e homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega, prophetes, de pró, antes, e da raiz, fe, do verbo femi, falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou, com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. 3. Os falsos profetas. Profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos Navi, Roé e Rosé, usados para os profetas do Deus vivo, ou videntes como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. É o contexto que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Às vezes, quando o sentido não se refere aos profetas legítimos, a Septuaginta é mais específica e emprega a palavra grega pseudoprofetes, falso profeta. É a mesma palavra usada pelo apóstolo Pedro. Sinopse 1. Além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. Tópico 2. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. 1. Os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Como há vida, há morte. Como há céu, há inferno. Assim, também como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. 2. Apresentação. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento, e somente em Ezequiel. Não existe, nas escrituras hebraicas, uma palavra específica para falso profeta. O termo profeta pode se aplicar a falsos profetas, tanto os de Jerusalém quanto os que estavam entre os exilados na Babilônia, e também aos falsos doutrinadores da atualidade. Ezequiel descreve ainda a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Os profetizadores, ou que profetizam, ou ainda estão profetizando, é um pleonasmo, uma redundância até certo ponto sarcástica. Ele denuncia os falsos profetas que profetizavam o que vê o seu coração. 3. O desserviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta a Deus, zomba daqueles que confiam em Deus e não acredita em Deus. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou ao Senhor, e que um povo louco blasfemou o teu nome.
4. As raposas do deserto. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação e hoje à Igreja de Cristo. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Sinopse 2. Assim como há profetas legítimos enviados por Deus, há falsos profetas provenientes da parte de Satanás. Tópico 3. Sobre as gerações das mensagens falsas. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenaana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. 1. O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualificativo que o identifica como tal, mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, a qual dissera pelo ministério do seu servo Aías, o profeta. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. A maioria deles era mal vista pelas autoridades corruptas que se apartavam da lei de Moisés. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. A Igreja experimenta ainda esse desprezo no mundo inteiro. 2. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionam como porta-vozes de Deus e se apresentam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciam ao povo é adivinhação mentirosa. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje. A mentira é o oposto à verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade e da traição. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. 3. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam às autoridades e a maior parte do povo, e, às vezes, eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eram funcionários públicos. Os discípulos desses falsos profetas ou falsos doutores ainda estão por aí desencaminhando o povo e disseminando heresias. Devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas.
Sinopse 3. No Antigo Testamento, a palavra profeta, quando se refere ao legítimo, aparece com a expressão qualificativa tal como mensageiro de Deus. Conclusão. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. O boato é a propagação de uma notícia infundada, não oficial e de fonte desconhecida. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa.